Você já parou para pensar o que realmente faz seu smartphone funcionar? Não é só software ou design, não. Sem elementos como neodímio e térbio, seu celular seria só um pedaço de vidro e plástico. Esses materiais misteriosos são o coração da coisa. Eles não só fazem seu celular ligar, mas também seus fones de ouvido e até os carros elétricos. A grande questão é: de onde vêm esses materiais tão preciosos? Bora desvendar esse mistério. Prepare-se para uma viagem que vai da geologia à geopolítica, passando pela tecnologia que você usa todo dia. Vamos entender por que esses elementos são vitais e como eles definem o poder das nações. É tipo um jogo de xadrez global. Vamos direto ao ponto, sem rodeios. Você já ouviu falar em terras raras, mas talvez não saiba exatamente o que são ou por que todo mundo fala tanto delas ultimamente. O que são terras raras? São uns elementos químicos chiques, tipo escândio, ítrio e os lantanídeos. Apesar do nome, não são tão raros assim na crosta terrestre, mas são difíceis de encontrar em grandes concentrações. Eles têm propriedades magnéticas, catalíticas e ópticas, que são únicas. Isso significa que conseguem fazer coisas que outros elementos simplesmente não conseguem, tornando-se indispensáveis para a tecnologia moderna. Por exemplo, o neodímio cria ímãs super fortes, essenciais para os motores dos carros elétricos, turbinas eólicas e até nos alto-falantes da sua caixa de som. Sem eles, muita coisa que usamos no dia a dia simplesmente não existiria. Elementos como o érbio amplificam os sinais da internet nas fibras ópticas. É pura mágica. Eles permitem que a informação viaje a longas distâncias sem perder qualidade, viabilizando a internet rápida que a gente tanto depende. E as cores vibrantes das telas, aquelas que a gente adora no celular, na TV ou no computador, vêm do európio e do térbio. Eles são responsáveis por aqueles tons vivos e brilhantes que fazem toda a diferença na experiência visual. Esses elementos são cruciais em tudo que é processo industrial e tecnológico. Desde baterias recarregáveis, lasers, até sistemas de defesa e satélites, as terras raras estão presentes em quase tudo que envolve inovação. Terras raras não são raras em quantidade, tá? Elas estão por aí, espalhadas pelo mundo. O problema é que são um parto para separar, porque geralmente aparecem misturadas com outros minerais e exigem processos caros e complexos para serem purificadas. São os super-heróis da tabela periódica, tipo o Homem de Ferro da inovação em várias áreas. Sem eles, a revolução tecnológica simplesmente não seria possível. Entender isso é fundamental para sacar o jogo geopolítico que rola por trás de tudo. Quem controla as terras raras, controla boa parte do futuro da tecnologia e da economia global. Por isso, elas são tão disputadas e estratégicas no cenário mundial. Onde a gente encontra esses tesouros? A resposta é clara. China. A China domina a produção e o refino global de terras raras, controlando mais de 95% do mercado. É quase um monopólio. Essa concentração de poder é uma vulnerabilidade estratégica para países como o Zewaiju e o Japão. Eles ficam de cabelo em pé. A China chegou nessa posição por ter geologia favorável, uma estratégia de longo prazo e a disposição de bancar os custos ambientais. Mas outros países já estão começando a fazer suas jogadas para equilibrar essa partida. A estratégia chinesa é uma verdadeira aula de visão de longo prazo, um exemplo de como pensar décadas à frente e transformar planejamento em poder real. Enquanto muitos países estavam focados em resultados imediatos, a China já estava traçando planos para dominar setores estratégicos do futuro. Lá nos anos 80, o Deng Xiaoping já dizia: o Oriente Médio tem petróleo, a China tem terras raras. Ele já sabia que esses minerais seriam essenciais para a tecnologia moderna, desde celulares até carros elétricos e mísseis. Era uma aposta certeira no futuro. A China investiu pesado em toda a cadeia de produção, desde a extração até o refino
e a fabricação de produtos de alto valor agregado. Não ficou só na mineração, dominou também o processamento, garantindo que o lucro e o controle ficassem em casa. É tipo ter a receita, a cozinha inteira e ainda ser o chefe. Eles controlam cada etapa, o que dá uma vantagem enorme no mercado global. Em 2010, a China cortou as exportações para o Japão, causando um pânico geral. As fábricas pararam, os preços dispararam e o mundo percebeu o tamanho da dependência. Foi um susto que deixou todo mundo em alerta. Desde então, a China usa seu controle de forma sutil, mas super eficaz. Não precisa nem ameaçar, só o fato de poder fechar a torneira já assusta concorrentes e parceiros. O país está se tornando o maior consumidor das suas próprias terras raras, usando esses recursos para impulsionar sua indústria de alta tecnologia e garantir empregos qualificados. É a China consumindo China. Eles criaram um ciclo fechado, onde extraem, processam e consomem, fortalecendo ainda mais sua economia. Ela passou de fornecedora a principal cliente, consolidando seu poder e tornando-se indispensável para o mundo inteiro. Outros países estão tentando diminuir essa dependência, investindo em mineração e tecnologia, mas a coisa não é fácil. Leva tempo, dinheiro e muito conhecimento técnico. O tabuleiro está sempre em movimento, tipo jogo de truco. Cada jogada pode mudar o rumo do mercado global, e a China segue liderando com estratégia e paciência. O susto de 2010 acordou o mundo para essa dependência da China. Foi tipo um balde de água fria. O Vietnã, que tem grandes reservas, está se posicionando como uma alternativa estratégica. Fica de olho no Vietnã. O Brasil também tem um potencial gigantesco, com depósitos em Goiás, Minas Gerais e no Amazonas. É riqueza que não acaba mais. A Rússia planeja investir nos seus depósitos lá na Sibéria e no Ártico. A Austrália já é um produtor de peso, e os Essiarwa estão até reativando minas antigas. O jogo está ficando mais interessante e diversificado. É tipo uma final de campeonato. Países estão correndo para desenvolver suas próprias cadeias de suprimentos. A dependência da China está sendo desafiada. A briga é boa. Como um pedaço de rocha vira componentes de tecnologia? Tudo começa com a mineração, depois vem um processamento complexo, tipo um quebra-cabeça gigante. O verdadeiro desafio é separar quimicamente esses elementos. É uma química de outro nível. Esse processo gera resíduos tóxicos, um problemão que a China aceitou encarar. Novas tecnologias estão sendo pesquisadas para deixar o processo mais limpo, mais verde. O conhecimento técnico é a chave para dominar esse mercado. Da rocha bruta ao produto final, a transformação é incrível. Envolve geologia, engenharia, química avançada e uma logística de dar nó na cabeça. Ser um produtor de terras raras traz vantagens econômicas e geopolíticas que não são brincadeira. A demanda só cresce com a transição energética e a digitalização. É o futuro batendo na porta. O controle sobre esse recurso é uma ferramenta de negociação poderosa. É tipo ter o as na manga. Países produtores têm acesso direto à tecnologia de ponta. Isso fortalece suas indústrias e acelera o desenvolvimento tecnológico. É um ciclo virtuoso de poder e inovação, tipo um samba enredo de sucesso. O futuro das terras raras é cheio de oportunidades e desafios, como um bom jogo de futebol, onde cada jogada pode mudar o rumo da partida. Esses minerais, apesar do nome, são essenciais para a tecnologia moderna e estão no centro de uma disputa global. A demanda por terras raras vai explodir com a transição para uma economia de baixo carbono. Carros elétricos, turbinas eólicas, painéis solares e até smartphones dependem desses elementos para funcionar. O mundo está cada vez mais conectado e sustentável, e as terras raras são o combustível invisível dessa transformação. O grande desafio é aumentar a produção sem causar desastres ambientais. É uma corda bamba,
onde qualquer descuido pode trazer consequências graves para o planeta. A mineração tradicional pode poluir rios, destruir ecossistemas e afetar comunidades inteiras. Por isso, inovação é a palavra-chave. Novas técnicas de extração e reciclagem estão sendo desenvolvidas para tornar o processo mais limpo e eficiente. A ciência está correndo contra o tempo para encontrar soluções sustentáveis. A reciclagem de terras raras é complexa, mas essencial para criar uma economia circular, sem desperdício. Reaproveitar eletrônicos antigos pode reduzir a dependência da mineração e diminuir o impacto ambiental. Países como o Japão estão na vanguarda da pesquisa de reciclagem. Eles investem pesado em tecnologia e estão sempre um passo à frente, buscando alternativas inovadoras para garantir o suprimento desses materiais estratégicos. A exploração de recursos em locais extremos, como o fundo do mar, está sendo considerada. É como ir atrás de um tesouro escondido, mas com riscos e desafios inéditos para a humanidade. E não para por aí. A mineração de asteroides é uma possibilidade futura. Imagine buscar minerais preciosos fora da Terra. Quem diria que a ficção científica poderia se tornar realidade? O futuro das terras raras será uma corrida tecnológica constante, onde inovação, sustentabilidade e estratégia vão definir os vencedores. É um desafio para quem tem fôlego e visão de longo prazo. As terras raras são invisíveis, mas sustentam nosso estilo de vida moderno. Sem elas, a gente estaria perdido. Elas são a ponte entre a geologia e a tecnologia avançada. É a natureza e a ciência de mãos dadas. A história das terras raras é sobre poder da natureza, da ciência e das nações. É uma novela e tanto. A ascensão da China e o despertar de novos produtores formam um capítulo fascinante. Da próxima vez que usar tecnologia, lembre-se da jornada das terras raras. Nosso mundo é construído com essa poeira de estrelas, transformando ficção científica em realidade.